Queria começar perguntando, Moscatelli, como que foi a sua infância, se você se lembra, quem foi a sua primeira professora, por exemplo? Obrigado pela oportunidade. Eu diria que a minha infância, eu acho que posso considerar umas das melhores infâncias, né, que a gente teve, por conta de que quando a gente nasceu, há um certo tempo atrás, Sertãozinho era bem pequeno, era bem assim, de propriedades, né? O centro era pequeno e a gente, na realidade, nasceu num sítio, né, que a gente chamava de chácaras, que tinha aqui, o nosso sítio ali começava, hoje é a esquina da Candiano Del Grande com a Carlos Gomes, e dali para frente, né, eram só chácaras, sítios, né, e a gente passava, a gente tinha a obrigação máxima, era ir na escola, né, pela manhã, no grupo Pieroni, e o resto do dia a gente botava lá um calção, uma camiseta e vivia nas chácaras, né? E principalmente vivia na margem do que a gente chamava de Corgão, né? Que hoje aqui é a Avenida Antônio Pascoal, né? Então, assim, a gente tinha atividade o dia todo, né? Voltava para casa praticamente à noite, né? A mãe, o pai, né? A minha tia-mãe, não tinha tanta preocupação, porque aquela época lá, por exemplo, a gente costumava falar que a gente entrava nas chácaras dos outros para furtar a fruta. Não era nenhum furto, né? Era uma farra, né? Porque às vezes os donos das chácaras do sítio saíam correndo atrás da gente, mas sabia que a gente estava pegando ali, era uma fruta. Na realidade, a gente se alimentava de fruta, de legumes, uma cenoura, né? Então, a infância aí era muito futebol na rua, né? Descalço, né? E mesmo com aquele sol quente, a gente brincava muito de futebol na rua. Era difícil ter uma bola, né? Quem tinha uma bola tinha que jogar, né? Fazia parte tinha que jogar, porque senão não deixava, né, a gente usar a bola. Então foi uma infância assim bem... a gente praticamente passava o dia todo se alimentando, né, de frutas, legumes, pé de jambolão na beira do Corgão, que a gente chamava, né, o Corgão, o famoso nadador, as duas pedras, que a gente praticamente nadava lá todo dia. Para cima das duas pedras tinha uma que a gente chamava de curvinha, e também a gente nadava lá. Eu tenho até procurado uma foto que tiraram da gente nas duas pedras, e eu estou assim, até um pouco triste que eu não consegui achar essa foto ainda. Seria interessante para a gente até mandar para os arquivos aí, né, da cidade, da memória, né, da cidade. Estudava no Pieroni, muita bola na rua. Às vezes, junto com os amigos, né, que a gente saía andando na margem do rio, né, do Corgão, às vezes eles falavam: Moscatelli, o que tem lá de fruta lá, tal, né? Eu falava: tem tudo lá, tem manga, tinha até pera no nosso sítio, né, na nossa chácara. Aí eles falavam: bom, a gente pode pegar? Eu falei: eu não autorizo, né, mas pode, entro junto. E por fim a gente saía correndo do próprio pai meu, da própria tia-mãe minha, que, cara, corria atrás dos meninos, e a gente corria junto também. E se eles conseguissem identificar, quando a gente chegava em casa, aí vinha os puxão de orelha e os tapas no bumbum, né? Mas é uma infância assim, a gente não tinha acesso a muita coisa, assim. Eu me lembro que, como eu diria, no Natal, por exemplo, eu já cheguei a ganhar o mesmo brinquedo reformado, né? 2 anos, 3 anos seguidos, né? Um caminhãozinho e tal. Mas era assim, uma infância que os pais da gente, né, sempre trabalhando das 4 da manhã até
às 6 da tarde, quer dizer, mãe, tia-mãe, lavando roupa, rachando lenha, e meu pai criava porco, meu avô, minha avó, e saía catando lavagem na cidade. Era uma coisa assim, bem... não era muito como hoje, né? Hoje parece que dá a impressão que esse mundo hoje, principalmente o mundo virtual e o mundo de consumo, parece que não dá muita oportunidade para que a criança cresça assim de forma interagindo, né, com outras pessoas. Hoje é tudo muito medo, né? Tudo o pai e a mãe tem que buscar na escola, levar na escola, tem que leva num baile, se tiver baile, né? Numa festa tem que levar e buscar. Então a gente não, a gente às vezes saía para cima da minha casa. Para cima da minha casa tinha ali a minha casa, ali a chácara na Carlos Gomes. Para cima ali a gente subia a Candinha Del Grande e brincava muito na Prígio de Araújo, né? Tinha a máquina de arroz do Zanini, tinha a oficina do Suelmo Perticarrari, e a gente brincava na rua, e às vezes eu voltava para casa até por volta de 11h30, meia-noite. E por incrível que pareça, a porta da casa ficava com a chave na casa. Então a gente não tinha esse temor, até porque talvez eu entenda que hoje os perigos são maiores, né? Então essa preocupação que tem que ter o pai, a mãe, quem está cuidando. Você se lembra? A minha primeira professora, essa eu não posso esquecer, com todo o carinho que eu tenho, era a Dona Marião. E a Dona Marião, eu me lembro o meu pai, ele era canhoto, escrevia com a esquerda. O meu irmão escrevia com a esquerda. Eu escrevia com a esquerda. Mas eu não podia escrever com a esquerda, que ela me chamava a atenção, porque eu tinha que escrever com a direita, né? Tinha que escrever. E eu não conseguia escrever com a direita, eu chorava, porque como que eu vou escrever com a direita? Meu pai era canhoto, meu irmão também, eu tinha tendência, sou canhoto até hoje, né? E às vezes até ela batia na mão da gente, para a gente não... que eu me lembro, em função disso, foi a única vez que meu pai efetivamente foi à escola para dizer assim: olha, professora, Dona Marião, o meu filho vai ter que escrever com a canhota, ele não pode ser castigado por isso, então, por gentileza, se ele aprontar outras coisas aqui que tenha que chamar atenção, repreendê-lo, etc., sim, mas a tendência dele é escrever com a canhota. E foi a partir dali que ela parou de me repreender e até de bater com a régua na mão para que eu escrevesse com a direita. Foi a única vez que eu lembro que meu pai esteve na escola. Das outras vezes, quem ia na escola, o diretor era até o seu Federico Dalmaso, né? Tinha o seu Emílio Sacomani, o seu Milton Guiduli, que eles trabalhavam como ali ajudantes para cuidar do pátio, né? E quem sempre ia na escola era minha mãe, minha tia-mãe, e aí a gente lá, eles ouviam o que a gente tinha aprontado, né? E aí em casa o meu pai que cuidava da reprimenda, né? Normalmente assim, sempre uns tapas, né? Chinelo então era a marca registrada. Mas era uma infância assim, bastante arte, né? Muita arte, graças a Deus. E a juventude, como foi? A juventude também, eu acho que eu não tenho que reclamar, né? A juventude, passei a trabalhar, né? Passei a trabalhar no cartório. Sertãozinho, para nós, basicamente, todo o agito de Sertãozinho se concentrava ao redor da Praça 21 de Abril, né? Clube, associação, alguma boate aqui na Avenida Antônio Pascoal, mas de maneira geral. E quando a gente terminava o movimento, né, no centro, a gente às vezes tinha um bar que a gente ia muito lá
no São João, né? Que chamava o Bar da Marli, me parece que tem até hoje. Ou então aqui no Bar da Rodoviária, né? A gente ficava ali até, às vezes, 9h30, 10 horas da manhã. Mas eu acho que foi uma juventude também assim. E também a gente, em todos os segmentos, né, da sociedade, na nossa juventude, a gente teve a oportunidade de cinema, né, de teatro, de leitura, de grandes pensadores, de músicos fantásticos, né, de música ótimas, né, músicas boas, quer dizer, a gente fazia às vezes serenata, né, tinha sempre alguém que tocava um violão, trabalhava, mas... Você cantava? A gente arriscava cantar alguma coisa assim, mas né, nada profissional, né? Então, mas a gente ajudava, sim. Quando você descreve sobre a Praça 21, esses bares que vocês frequentavam, nós estamos falando de que ano, mais ou menos, Moscatelli? Eu me lembro assim de 79, 80, 81, 80, até 83, um pouco mais ainda. Talvez até os anos 90, se eu não estiver equivocado, né? A gente está falando, então, de parte da ditadura. Ah, sim. E como foi? Aí era assim, né? Muita gente acha que a ditadura era melhor, né? Ou era só você andar corretamente que você não acontecia nada com você. Mas não era bem assim, talvez, porque a gente tinha assim, durante a ditadura, a gente tinha pessoas que eram adeptas do regime ditatorial e que às vezes você, nem tendo problema nenhum, mas se você emitisse uma opinião, por exemplo, que não fosse favorável ao governo da época, isso chegava no governo, né? E nós tivemos gente em Sertãozinho, eu conheci gente que, por pregar a liberdade, por pregar saúde de qualidade, por pregar direitos humanos, etc., acabou sendo torturado, acabou sendo tirado daqui para poder... Então, veja bem, olha o que seria uma ditadura, né? O que foi. E eu me lembro também que, às vezes, principalmente mais no início da ditadura, porque eu diria lá 1970, 1967, a gente até então ficava lá mais próximo da casa da gente, que era ali na Candinha del Grande, no final da Carlos Gomes. E a gente, às vezes, ficava sentado na esquina, hoje é a Prígida Araújo, com a Fioravante Siqueira. A gente ficava sentado ali, eram bem jovens, praticamente moleques, né? E aí não tinha muito policial, né, aqui em Sertãozinho, mas os poucos que tinham, a gente estava ali simplesmente conversando e eles simplesmente diziam o seguinte, olha, paravam, olha, cada um para sua casa e acabou. E a gente não podia mais ficar na rua, né? E não adianta falar que economicamente o período da ditadura foi melhor, que não foi, né? Porque tem os números que comprovam isso, né? Independentemente de questão política ou não. Nós contraímos a maior dívida externa praticamente que o país já teve, que a gente acabou pagando, né? Durante a ditadura, né? Não tinha corrupção na ditadura. Claro, não podia investigar, né? Eu fico pensando hoje, durante a ditadura foi construído, por exemplo, Itaipu. E as mesmas construtoras da Itaipu são aquelas que hoje são acusadas de corrupção. Mas na época da ditadura não tinha. Ou seja, não tinha. Mas podia se investigar? Não. Hoje já é bem diferente, né? Perfeito. Vamos falar ainda mais sobre a cidade de Sertãozinho? Queria que você percorresse a cidade nos anos 70, 80, assim, dá um geral para a gente como que era a cidade. A cidade era assim bem menor, né? Hoje Sertãozinho, a gente tem que usar aqueles... Você vai
para ir, de repente tem que ir em algum lugar, você tem que usar aquele, como diz lá, aqueles aparelhos lá de localização, né? Sertãozinho a gente sabia praticamente as ruas de Sertãozinho, né? Era bem menor. Eu me lembro que tinha efetivamente ali, era o centro é ampliado, né? Um centro grande, alto do ginásio, terminava ali. A Sertãozinho praticamente terminava na nossa chácara, onde hoje é a Carlos Gomes com a Candinha Del Grande, e dali para frente era só chácara, só matas, né, plantações, hortas, etc. Você vinha para o lado de cá o Xangri-Lá, o Alto do Campão, mas com poucas casas, né, o Alto do Campão, que é o estádio, né, Frederico Dalmaso, o São João, que eu acho que é um bairro mais antigo, o bairro ali, as Terras do Lourenço, tinha ali um campo de futebol que a gente ia lá jogar, era longe para chegar lá, né? Para ir a pé, né? Hoje está dentro da cidade, né? Parece. A Nova Sertãozinho veio mais nova, né? Nova Sertãozinho. Basicamente, terminava ali na Zé Bonini, a parte de cá, né? Na Zé Bonini, fechava assim, né? Estava circunscrito a isso que eu coloquei, né? Era bem pequeno, né? Bem pequeno. Eu me lembro que a última ponte, posso estar enganado, a última ponte que tinha no Corgão, né? Que hoje é Antônio Pascoal, mas é o Corgão ainda, né? Que a gente chama de Corgão. Era ali onde hoje é a Rua Doutor Pio Dufres, que sobe ali, que você sobe a Pio Dufres, que passa perto do Peroni. Era a única ponte. Dali para lá era só chácara, terra, mato, floresta ali, pé de João Bolão, e era isso. Ô Moscatelli, o que a juventude da sua época, tirando o contexto da ditadura, pensava, falava, discutia? Qual que eram as discussões assim que você se lembra que eram relevantes da época? Então, como eu falei, eu acho que a gente teve, não que não tenha hoje, mas parece que era mais, como fala, mais saudoso, né? A gente falava muito de poesia, né? Falava muito de leitura, falava muito de amor, falava muito de liberdade, falava de responsabilidade também. Estudar era algo assim que a gente achava importantíssimo, né? E acha até hoje, né? Estudar, conhecer, né? Se relacionar com as pessoas no sentido de passar um conhecimento, de receber um conhecimento. Eu, particularmente, sempre gostei muito de conversar com as pessoas mais velhas do que eu, porque a gente costuma dizer que, às vezes, a pessoa mais velha ela já viveu uma situação que, se você passar a conhecer, você não vai passar por aquela situação, né? Você já tem o conhecimento daquilo que vai dar, né? Onde vai desembocar. Então, era muito grupo, né? A gente era muito mais socializado, que eu falo, no sentido de você estar em contato, né? Com muitas pessoas sempre, né? Eu acho que era isso, e falava música boa, né? Reunia para ouvir um disco que foi lançado, né? Então falava de livros, né? Que a gente sempre gostou de ler também, né? Então eu acho que era nesse sentido, né? De cinema, né? De teatro, falava muito também da questão política também, né? Independentemente. Então tinha essa consciência, eu acho, de ser humano, né? Nesse sentido, eu acho. Falando sobre política, como que surgiu o seu interesse por esse assunto? Então, acho que justamente porque a gente sempre entendeu que é fundamental a participação das pessoas politicamente, né? Por quê? Porque, queira ou não queira, você resolve as coisas politicamente. Quem dá os caminhos, quem determina
através do voto, inclusive, né? São os políticos da cidade, do estado, do país, né? Os políticos mundiais, né? Eles é que determinam, claro, tentando, eu peço sempre, a gente sempre pensou atender o interesse maior da sociedade para que ninguém fique sem ser atendido, né? Claro. Mas a política não tem outra forma de você... Eu não me vejo viver sem política. Não precisa ser a política partidária, né? Você faz política dentro da sua própria casa. Você faz política dentro do seu trabalho, né? Você faz política no dia a dia, na rua, no supermercado. Você tem sempre que estar em contato, cedendo alguma coisa, ganhando algo, né? Eu acho que... E por aí a gente acaba, como diz, a gente acaba desembocando na filiação partidária, que também é a forma de fazer política, que são os partidos que nos representam na sociedade. Né? E quando você fez esse movimento? De procurar um partido? Foi mais jovem, mais já... Eu na realidade, eu comecei a militar num partido político praticamente desde a fundação. O PT foi fundado em 1980 e eu praticamente comecei a militar em 83. Mas eu só fui me filiar ao partido, efetivamente, em 1991. Que aí o próprio partido entendeu que eu poderia ser candidato, né, na época a vereador, e a gente acabou sendo, na época, se eu não me engano, na primeira eleição em 92, se não me falha a memória. Porque depois, em 96, a gente foi candidato pelo PT a prefeito, né? Em 96. E depois, em 2000, que a gente foi eleito para a Câmara Municipal, junto com o vereador também, Toninho Costa, e junto com todos aqueles que nos apoiaram, né? Porque sozinho a gente não vai para lado nenhum. E como foi a experiência como vereador Moscatelli? Eu achei a experiência, eu achei muito boa, muito proveitosa, sabe? Até porque a gente atuou na Câmara Municipal, a Câmara Municipal era lá no centro ainda, a gente atuou, tanto eu quanto o Toninho Costa, quanto os assessores, a gente atuou junto com o partido, tá? Tipo assim, porque a gente sempre entendeu que quem nos levou para a Câmara Municipal foi o partido junto com os militantes, junto com os votos dos eleitores. Então a gente não podia chegar na Câmara e dizer, bom, agora nós estamos aqui na Câmara, a gente resolve da nossa cabeça. A gente tinha sempre as opiniões da gente, mas a gente, na época, a gente tentou estruturar o partido, e nós conseguimos estruturar o partido junto com todo mundo, e a gente conseguiu manter uma sede do partido, que era ali no São João. Então, por exemplo, saía a pauta da sessão da segunda, da terça, a gente, no domingo anterior, a gente reunia as pessoas, até pessoas da própria população, para discutir a pauta. Esse tal projeto a gente vai votar favorável, não vai, vai pedir vista, como que a gente vai? E a gente já saía da reunião já com a votação daquilo que a gente tinha que fazer na sessão. Mas o prefeito não era do partido, então, mesmo se o projeto fosse favorável, vocês já votaram favorável ao prefeito? Já, porque o projeto era bom, era de interesse da população. Então, a gente acabava... Agora, quando via que não era prejudicial, a maioria, a gente tendia a votar contrário, mas a gente era minoria, a base era maior, né? O executivo tinha uma base maior. Mas aquilo que era bom, a gente não precisava... O executivo não precisava nem entrar em contato com a gente, porque se entendesse que era bom, a gente votava. E foi assim, né? Foi bom, até porque também até porque a gente tinha durante o mandato, nós tínhamos um projeto que chamava Vereador na Praça. Então, assim, de cada final de semana ou cada 15 dias a gente estava numa praça, até em Cruz das Posses também tudo.
colhendo as reivindicações. Assim. Então aí você passou naquela época a conhecer praticamente a cidade, né, a Cruz das Posses, e conhecer as pessoas, né, e ver a realidade de cada um. Né. Foi muito bom. Moscatelli, hoje, né, 2 décadas depois, né, do período que o senhor foi vereador, se o senhor tivesse que fazer uma avaliação daquele Moscatelli vereador, qual a avaliação que você faria de 0 a 10 e por que a nota que você vai atribuir? Eu não acredito que a gente mereça um 10, não, tá? Eu acho que um 10 talvez por conta de honestidade no exercício né, da questão da vereança, de posicionamento, de caráter, assim, modéstia à parte, assim. Mas a gente sempre tem alguma coisa que a gente queria ter feito, né? E às vezes não consegue, porque a gente não pode tudo, né? A gente não pode tudo, a gente tem as limitações também. Então eu acho assim, vamos ficar ali num 8, né? Mas assim, com toda a modéstia, sem falsa modéstia, tá? E o que o senhor não fez que gostaria de ter feito? A gente sempre tentou melhorar, ali na vereança, tentou melhorar, de certa maneira, todos os aspectos de uma administração, né? Talvez melhorasse mais a saúde, se tivesse conseguido, até a própria questão do esporte, de moradia popular, e que não depende só da gente, depende também do executivo, depende de renda, de verba para o executivo, depende de emendas do Estado, do próprio governo federal, e às vezes você não consegue, então a gente acaba não concluindo tudo, né, que a gente sonhou sempre, né? Mas tenta sempre fazer o que está ao alcance, o que é melhor, né? Qual que é a parte boa e a parte ruim da política? Da política? Olha, de minha parte, eu não vejo algo ruim na política, porque eu vejo a política como um todo, assim, bom, extremamente necessário. Mas tem problemas? Tem problema na política, mas são problemas que, se as pessoas tivessem, às vezes, um pouquinho a humildade de dizer, olha, quem é que está lá? Vamos conversar, vem aqui, vamos... Né, eu acho a política boa, eu sou suspeito de falar, porque se a gente ficar aqui falando de política, a gente fica aqui até uma semana falando. Né? Ficou alguma mágoa, Moscatelli, assim, do período que foi vereador, ou desde que você começou a atuar na política? E como que a gente pode administrar essas mágoas num meio que é tão instável? Eu não me lembro de mágoas, realmente, sinceramente, não me lembro. Eu fiz, inclusive, a gente conseguiu atuar na adversidade, né, com outros partidos. Hoje a gente tem grandes amigos que a gente antes não conhecia, antes de estar participando politicamente. Eu não vejo, sinceramente, não vejo mais, nada me atormenta em face de política, de ter passado pela Câmara, sabe? Eu acho que, tanto com gente do Executivo quanto do Legislativo, acho que só tenho que agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade. Qual que é a avaliação que o senhor faz da política hoje, mas em todos os âmbitos, assim, de um modo geral? Então, aí é que está, se me permitem dizer, às vezes eu até já comentei em casa, a gente fica assistindo lá, ouvindo os meios de comunicação, e a gente viu no que deu. O que eu quero dizer? A política de um bom tempo para cá, ela foi massacrada. Era tipo assim, todo político não presta, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo
mal intencionado, é tudo gente que só pensa nele, na família. E não é, eu não concordo com isso, eu não posso concordar. E eu cheguei a ver, inclusive comentei em casa, eu cheguei a presenciar pessoas ocupando cargos políticos e dizendo que ninguém presta. Aí a população ouve aquilo e diz assim, mas pera um pouquinho, se um próprio político está denegrindo, dizendo que ninguém presta, como que eu vou acreditar num político? Mas eu tenho certeza, pode ser, como em todo setor, pode ter pessoas políticos que realmente são mal intencionados. Mas eu não posso acreditar que seja a maioria, porque do contrário eu vou perder todo esse gosto que eu tenho pela política e aquilo que a gente lê sobre política, que a gente atua como político, né? Então, assim, eu acho que juntou, inclusive, também, com todo respeito, alguns meios de comunicação, não sei por qual interesse, embarcaram nessa história de que a política não serve para nada, de que ninguém presta, que a gente acabou vendo eleito pessoas negando a política. Pessoas eleitas negando a política, sendo que há mais de 30 anos estava atuando politicamente. Mas isso foi fruto, uma das causas, foi fruto de jogar a política ao vento, como se a política não tivesse importância, como se os políticos ninguém prestasse, como se é possível a gente viver um mundo sem a política. Tá? Então a gente acabou dando no que deu. Espero que a gente retome isso e dizer que a política é fundamental, como outras, como a educação, como a saúde, eu acho também. Para a gente fechar esse assunto de política, Moscatel, e partir para outros pontos, mas ainda assim, queria só pegar um gancho sobre o PT em Sertãozinho, né? O senhor é militante já há algum tempo, como o senhor já referiu em algum momento, e para as pessoas que vão assistir essa entrevista daqui 30, 50 anos, pode ficar um descompasso, né, entre vocês, né, do PT em 2001, vereadores aqui, e essas 2 décadas apagados, vamos dizer assim. Por que o senhor atribui, que o PT tem essa não aceitação, digamos assim, na cidade? Como o senhor avalia isso? Primeiro, eu sempre considerei Sertãozinho assim um pouco bastante conservadora. Sertãozinho também sempre foi administrada, né, de certa maneira, com todo respeito. Acho que cada um atua da forma que quer, cada um pensa da maneira que quer. Além de ser uma cidade extremamente conservadora, porque foi administrada por forças extremamente também conservadoras. Tá? O PT teve uma época melhor aqui em Sertãozinho, quando eu acho que a consciência de classe também era melhor. Porque hoje, assim, é triste isso, mas a gente ainda atuando politicamente tenta passar isso para as pessoas. A sociedade, não adianta que a sociedade ela ainda é uma sociedade de classes. Tá? Eu não tenho nada contra o rico, contra o milionário, nem pretendo tomar do milionário para dar para o pobre, não é por aí. Tá? Mas nós temos a classe rica, a classe milionária, que tem seus representantes. E é lícito isso democraticamente é lícito. Tem os representantes que é para fazer coisa errada? Não. Alguém para representá-los. Porque nós temos um congresso que são a representação de sociedades de classe. Então nós temos lá, nós temos os empregadores, os empresários, que têm os seus representantes. Não tem problema nenhum, tem os seus representantes, tem que ter os seus representantes. Nós temos lá uma classe média, alta, que tem os seus representantes. Nós temos a classe mais baixa, financeiramente, economicamente, com todo respeito também, que deveria ter a consciência de que precisa ter quem os representa mais. E essa consciência existia lá mais atrás.
e me parece que por força até de interesses do grande capital, fizeram com que essa classe, eu vou dizer mais precisamente a classe assalariada, concordasse de que não tem necessidade da classe assalariada ter seus representantes. Lê do engano, né? Porque a gente vê, e é muito triste, a gente vê hoje o trabalhador de hoje, o assalariado de hoje, às vezes falar contra o seu sindicato, falar contra os seus representantes, naquele mesmo bordão. É tudo ladrão, tá ali para roubar. E aí você vê o assalariado, o empregador, aquele que vive de salário, aquele que depende de emprego, que vende a sua mão de obra, achar que não tem que ter quem os representa. Na medida que ele abre mão disso, né, aqueles que o empregam, é natural isso não é maldade. Para ele, é melhor eu pagar menos pela mão de obra, não é? Então, assim, eu acho que o trabalhador, o assalariado, isso não é um discurso, né? É perigoso, de repente, alguém assistir e dizer, tá vendo, é mais um comunista, é tudo comunista, né? Desculpe a brincadeira, mas não é por aí. É as pessoas terem noção de que elas têm que ter seus representantes na sociedade. Eu falo isso, assim, e dou exemplo. Por exemplo, vamos falar do empregador, daquele que detém os meios econômicos, daquele que detém os meios de produção, etc, etc. Aqueles que precisam, necessitam de empregados e que empregam, etc. Eu não vi, por exemplo, eles não falam contra o SEISE em Sertãozinho, que a gente tem que respeitar, mas o SEISE é da classe patronal, né? Você tem uma cooperativa que os cooperados acreditam, confiam e tem que estar junto da cooperativa. Né? Você tem a Federação Nacional de Indústria, que defende a indústria, que são aqueles que necessitam de empregados. Você tem a Federação Nacional dos Bancos. Bancos têm representante no Congresso e tem seus sindicatos. Porque, na realidade, é engraçado. O trabalhador é representado por sindicato como se fosse uma forma pejorativa. O empregador, o milionário, o banqueiro, por exemplo, não, é federação dos bancos. Mas não é sindicato dos bancos, a verdade é essa. Né? E o trabalhador precisa se atentar para isso, né? Que ele tem que ter os seus representantes políticos, do contrário, eles vão ser, eles não têm força de luta, né? De estar por direitos. Nós podemos ver aqui, depois do governo Dilma, que foi feito lá, o que foi feito, nós pegamos 2 outros governos, né, antes do governo atual, e nós vimos passar um desmanche trabalhista, que hoje o trabalhador não põe preço na mão de obra dele. Hoje ele está sujeito ao mercado com a pejotização, né, com a precariedade do trabalho, perda de direitos. Quer dizer, mas você é contra o empregador? Muito pelo contrário, nós dependemos do empregador, nós precisamos ter empregador, aqueles que investem, etc. Mas o trabalhador tem que ser valorizado. E a valorização do trabalhador assalariado começa por ele. Na medida que ele aplaude que acabe com uma contribuição sindical, na medida que ele aplaude que acabe com os sindicatos, é triste isso. E eu falo isso porque eu fui bancário e me aposentei como bancário. E, na época, a consciência da gente era de filiar ao sindicato dos bancários. Ah, mas teve um presidente do sindicato dos bancários da região de Ribeirão Preto que ficou não sei quantos anos no poder. Ficou. Mas, se hoje a gente usufrui de algum direito
trabalhista, de algum direito de valores de salário, foi graças às lutas do sindicato, junto com o trabalhador. E parece que, de uns tempos para cá, essa consciência se perdeu e a gente precisa, o trabalhador precisa retomar isso. Perfeito. O que de mais importante a vida te ensinou, Moscatelli? Me reservou. Desculpa. Te ensinou. O mais importante que a vida me ensinou Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda e eu acredito que Deus vai permitir que a gente aprenda e possa ensinar muito mais ainda. Mas eu costumo resumir o que mais a vida me ensinou é assim. Quando eu estou me sentindo, quando eu me sinto um nada, insignificante, eu olho para o chão e vejo lá uma formiguinha andando, eu falo, puxa vida, não sou mais do que a formiga, mas olha o tamanho, a diferença de tamanho meu para a formiga. Então a vida me ensinou que nem a formiga é insignificante, nem eu tenho que me sentir insignificante. E quando eu me acho mais do que qualquer um, mais do que, se por acaso eu cometer esse engano, né, esse equívoco de me achar mais do que alguém, eu costumo olhar para o céu. E aí a grandeza do céu me coloca no meu devido lugar, que é igual a todos os seres. Desculpa aí, mas é isso. Qual que é a parte boa e a parte ruim de envelhecer? A parte boa é envelhecer, né? E quanto mais envelhecer, né? E envelhecer com saúde, né? Porque a parte ruim, eu acho, de envelhecer, ela é mais física, né? Ela é a questão física, né? E tem gente ainda que tem uma grandeza espiritual que mesmo debilitado fisicamente ainda consegue manter a euforia, né? Eu acho que... Então a parte boa, eu acho que é a oportunidade da gente envelhecer. De estar envelhecendo, agradeço a Deus de ter chegado até aqui. Eu sempre digo que eu vou desencarnar com 96 anos, mas... vamos guardar para, né, chegando mais próximo, a gente tenta negociar isso. Né? Falta muito para os 96? Falta só 30 anos. Uau. E a parte assim, entre aspas, a parte ruim seria a ausência da saúde, né? Eu acho que é o principal. Mas que também, quem somos nós, né? Nós, eternos, fisicamente, é que a gente não será, né? E acho que talvez esse seja um interessante isso, ser dessa forma. Como você gostaria de ser lembrado, Moscatelli? Quem for assistir essa entrevista, como eu disse, daqui 30, 20, 50, 1000 anos, falar, uau, eu gostaria de ser lembrado como? Uma pessoa normal, com erros e acertos, né? Com defeitos, com acertos, com perfeições, com imperfeições, mas que sempre tentou viver sem maldade de forma alguma, mesmo cometendo algum erro, mas nunca com a intenção de cometê-los, né? E a pessoa normal com seus acertos, os seus erros e acertos, imperfeito por natureza, perfeito por natureza também, seria assim. Tem alguma coisa que nunca te perguntaram nesses 60 anos de vida? Alguma coisa que, nossa, nunca me perguntaram sobre isso e eu gostaria de ter tido a oportunidade de dar minha opinião sobre, enfim.
Ou já te perguntaram de Não tudo? me lembro, que para mim, assim, do que me foi perguntado até hoje, eu não consigo destacar algo assim que... isso nunca me perguntaram. Eu acho que as perguntas foram feitas e na medida do possível, a gente tentou dar as respostas, né? Para a gente finalizar, qual que é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que estão vendo essa entrevista? Que a gente nem se sinta maior e nem menor do que ninguém. Que a gente se sinta exatamente como todo ser humano e que a gente busque sempre acertar, busque sempre olhar a outra pessoa antes de julgar, antes de condenar, antes de crucificar, né? Que a gente é fruto de imperfeições, porque, do contrário, espiritualmente, eu acredito, nós não estaríamos por aqui. E que a gente tente sempre crescer espiritualmente, crescer como ser humano, né? Crescer como pessoa, em todos os sentidos, né? E que se porventura há um erro que a gente possa cometer, ou erros que a gente tenha cometido, que a gente tenha a misericórdia de Deus para que a gente tenha a oportunidade de refazer, né? Refazer e tentar fazer melhor, né? Seria isso. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Em 2 ou 3 momentos dessa entrevista, o senhor se emocionou. Essa sensibilidade vem da onde? Eu não sei, talvez essa sensibilidade aflora, que à medida que a gente está falando numa entrevista, a gente está apontando o dedo para a gente. Pode ser. Obrigado, viu? Me perdoa, mas é o que eu sou, tá bom? E continue sendo assim. Obrigado pela Amém. entrevista. Amém.